Olá, boa noite. Estamos aqui agora para o segundo vídeo sobre roteiro. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre o argumento. Como eu tinha falado no encontro anterior, o roteiro ele se divide em quatro partes: storyline, sinopse, argumento e o roteiro, que é o final de tudo. É, não importa, teoricamente, a ordem que você vai fazer, por exemplo, entre sinopse, storyline e argumento, e até o próprio roteiro, não importa a ordem que você vai fazer. O que é importante é sempre fazer o argumento antes de ir para o roteiro. A gente vai entender qual é essa diferença do argumento para os outros itens agora, né? O argumento, ele é, na verdade, um texto sobre o filme. Ele é um texto narrativo que você vai falar sobre o filme, vai contar a história do filme, vai dizer o porquê. São basicamente as mesmas perguntas que rodam na sinopse, né? Você tem que responder no argumento o que é, quem, porquê, onde e como. Então, o que é o seu filme? Quem vai estar nesse filme? Quais são os personagens desse filme? Por que esses personagens estão ali? Por que está acontecendo essa história? Onde isso vai se passar? E como vai se passar? Então, o argumento ele é um texto introdutório do roteiro. Ele vai vir ali antes e depois que você escrever o argumento, você vai pegar cada parágrafo lá que você escreveu nesse argumento e vai escrever o roteiro. Um argumento ele tem em média de 2 a 5 páginas. É um argumento de curta-metragem, um argumento de média-metragem. Um de longa-metragem ele pode estar maior, ele pode estar com umas 8, 10 páginas. Se você for escrever num edital, aí o edital já vai falar normalmente qual é o tamanho que eles estão querendo, né? Quantas páginas pode ser. E aí você já vai ter essa informação. É, Vamos lá dar uma lida aqui. O argumento ele precisa descrever bem os personagens, pensar na vida dos personagens, como que é essa vida dos personagens, porque o personagem ele não nasce quando o filme está acontecendo, ele já tem uma história. Então a gente tem que contar, tem que pensar nessa história desse personagem para a gente conhecer os personagens bem. Um filme, um bom filme, ele tem que ter um personagem forte. Então, é isso que eu tinha até falado no outro vídeo, no vídeo anterior, sobre a pesquisa. Então, a gente tem que ter uma pesquisa forte, a gente tem que conhecer os personagens, tem que descrever os personagens bem. E o argumento é um momento para isso, é um momento para você descrever as características do seu personagem, né? É, é sempre importante que você, quando você vai fazer esse argumento, você já esteja pensando nos pontos fortes do seu filme. Qual é a história do seu filme? O que os personagens do filme, quais são os objetivos deles? O que eles querem alcançar? Como que eles vão fazer para alcançar isso? Né? Então você tem que ter isso muito forte na cabeça, que é isso que vai fazer uma boa história. Você tem que causar essa curiosidade no telespectador. Você tem que ter um momento de descoberta do personagem. Depois você vai entrar com os conflitos do personagem. Qual o interesse do personagem naquele momento, né? E depois você tem que entrar com a solução. Isso é o roteiro básico, né? O roteiro tradicional, que a gente mais utiliza no cinema. Agora você tem vários outros tipos de roteiro. Você tem os filmes experimentais, por exemplo, que não tem essa nuance de início fraco, forte no meio, tá ali forte, no final a conclusão. Você tem um texto mais diferenciado. Mas o roteiro do documentário também é um pouco diferente. Mas a gente está aqui falando mais de ficção. Então, de ficção, normalmente, você vai ter esse ponto de início, de descoberta do personagem. Depois o ponto forte ali da história, que acontece a trama inicial, e depois a trama forte da história, e depois a conclusão final, que a gente vai ver o resultado da história ou não. Isso aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente o porquê ou não, né? No argumento aqui que eu estou usando do carrinho de rolimã, a gente vai ver aqui, ó. Dandara é uma menina com 11 anos, negra, muito inteligente, comunicativa e sorridente. Sua curiosidade é tão grande que está sempre em busca de novas aventuras e brincadeiras. Filha única de Martim e Rosângela, tem um grande convívio com os pais, com muito diálogo e atenção, o que proporciona a Dandara diversas experiências de aprendizado.
a competição para ela vai ser mais uma aventura. Então, eu descrevi a Dandara inteira aqui nesse... Inteira não, mas boa parte da Dandara nesse parágrafo. Então, eu sei que ela tem 11 anos, sei que é uma menina negra, que é comunicativa, que ela tá ali, ela tem uma força, ela tem, sabe? A gente vê uma independência nessa criança lendo só esse início do argumento, né? Aí a gente vai continuar aqui, ó. Júnior tem 11 anos, negro, um menino muito tímido, que está sempre cabisbaixo e sua autoestima baixa. Tem como sua única amiga Dandara. Não conversa muito com outras pessoas, o que restringe bastante sua vida. Seus pais, Luiz e Renata, trabalham com uma rotina intensa. E Flávia, sua irmã mais velha, que tem 15 anos, cuida dele quando os pais não estão. A competição para ele será uma forma de extravasar seus sentimentos e fugir dos bullying que sofre. Então, eu já estou falando aqui, o outro personagem, o Júnior, estou falando dos traumas dele também. Então, ele é diferente da Dandara. Eu usei a história desse filme foi o seguinte, eu já tinha pensado no Carrinho de Rolimã, de fazer uma história sobre brincadeiras antigas, e aí eu conheci um casal de amigos, numa viagem que eu fiz numa comunidade quilombola no interior de São Paulo, quilombo de Caçandoca, inclusive. E aí, esse casal de amigos andavam muito juntos, elas tinham 11 anos, dois, e andavam junto o tempo inteiro. E ela era muito ativa, fazia muita coisa, sempre, e ele sempre muito cabisbaixo. Aí eles dois, eu já sabia dessa história, já estava pensando nessa história do Carrinho de Rolimã, e aí eu usei esses dois personagens, essas duas pessoas que eu conheci, para caracterizar meus personagens. Então isso é uma coisa muito importante de se fazer, você caracterizar esses personagens. Então isso está até dentro dessa questão que a gente está falando da pesquisa, você olhar as pessoas e tirar algumas coisas disso aí. Então, assim, eu estou descrevendo como que é ele e tudo mais. É importante até que a gente possa escrever em algum outro lugar mais características dos personagens, não precisa não nesse argumento. Mas eu entender que o personagem é canceriano, por exemplo, abre umas possibilidades na minha cabeça na hora que a história for desenrolando. Porque eu vou saber qual é o sentimento dele, eu vou saber o que ele ia fazer dependendo da situação, né? Então descobrir, sabe, coisas que não vão aparecer na história, eu descobrir a religiosidade do meu personagem é importante. Não vou falar disso nesse filme, mas é importante, porque isso também pode influenciar em alguma coisa que aparecer. Então o argumento, na verdade, é você prever o roteiro, é você prever o seu filme e fazer uma boa história. Aí a gente tem outra parte aqui, ó. O filme será gravado na periferia. Queremos trabalhar num ambiente onde mais se desenvolve esse tipo de brincadeira. A proposta é exaltar os pontos positivos da comunidade mais pobre, tirando o estigma da violência que assola o imaginário popular nesses bairros. Aqui eu já estou falando também da onde que vai ser a gravação. Não tem aquelas perguntas que eu tinha falado lá em cima? Então aqui eu estou respondendo o aonde dessa pergunta. Eu respondi quem era, agora eu estou falando aonde. Vai ser na periferia. E a ideia é que a gente desmistificar a periferia, acabar com esse estigma da violência e mostrar que a gente tem muito mais outras coisas lá, né? Onde estão os filmes de alegria, de amor, de os dramas das comunidades, das favelas, de nós, homens e mulheres pretos? Não estão em lugares nenhum. Então a gente tem que escrever. É por isso que é muito importante a gente se apropriar dessa técnica de escritura, de roteiro, porque a partir daí a gente vai começar a mudar a imagem, nossa imagem no cinema, né? Então quando você estiver escrevendo um roteiro, descreve o personagem como negro, como negra, como mulher, como trans, porque se você não descrever, o racismo institucional faz isso se apagar. E seu personagem vai ser branco. Você vai pensar no personagem negro. Se você não escrever negro, negra, ele vai ser branco. O personagem principal vai ser branco. Isso que acontece. E aí eu falo um pouquinho mais do argumento amanhã, quando a gente voltar para o nosso segundo encontro. Mas importante, tenha no argumento o momento de você desenvolver sua história. Desenvolve sua história, fala bem da história. Tente falar dos personagens, dos locais e tudo mais. Pense no argumento como... o argumento talvez, acho que é a parte mais importante, porque ele que vai fazer você escrever o roteiro mais na frente. Então, amanhã a gente vai falar mais algumas coisas sobre argumento e vai dar introdução no roteiro, tá? Mais uma vez, assistam os filmes, tem lá os endereços dos filmes lá no final da página.
assistam os filmes, porque é muito importante assistir filme. Só assim a gente vai conseguir pensar no que a gente vai produzir. Muito importante ver filme.